Uma das tramas que mais difere a série Game of Thrones dos acontecimentos que a gente vê nos livros é o plot do jovem Griff. Esse personagem misterioso causa muita divergência entre os fãs, já que ele afirma ser o filho mais novo do Rhaegar Targaryen, o jovem Aegon que supostamente teria sido morto pelo Montanha durante o saque de Porto Real. Ao final do quinto livro, A Dança dos Dragões, nós sabemos que os planos do jovem Griff se voltam para as Terras da Tempestade com o auxílio do seu mentor, o Jon Connington, e todo o poderio da Companhia Dourada, que depois de décadas retorna para Westeros. Mas qual será o destino do jovem Griff? Ele realmente consegue tomar a Ponta Tempestade? Como que ele faz isso? E ele vai conseguir assegurar um posto seguro para Daenerys chegar em Westeros? Ou será que isso pode fazer com que ele se torne o pretendente ao Trono de Ferro melhor do que ela? Bom, eu sou o TH Magaldi e nós vamos analisar tudo isso e mais um pouco no vídeo de hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E eu já peço perdão pela minha voz, pela cara de doente e pela desanimação, caso eu pareça desanimado. E pelo óculos refletindo a luz, é porque eu estou com gripe, estou baqueado. Quem acompanha os vídeos sabe que a Milena estava doente há uns dias atrás e me passou doença, Então agora eu tô doente. Estou com dor de cabeça e tudo mais, mas estamos aqui fielmente gravando conteúdo pra vocês, porque é isso que importa, não é mesmo? E está frio pra caracas aqui em Curitiba, está 9 graus nesse momento e caindo, por isso que eu tô com 2 blusas também, não é exagero, é porque tá frio. E é isso, graças a Deus o frio, agora não tão graças a Deus assim a gripe. Além disso, recentemente eu também fiz uma enquete na aba comunidade aqui do canal, perguntando que tipo de conteúdos vocês queriam ver mais por aqui. E me surpreendendo bastante, de uma forma muito positiva, a opção de conteúdo que vocês mais votaram foi para ver coisas sobre os ventos do inverno e teorias também dos próximos livros. O que me deixou muito feliz, porque digamos que é o meu assunto favorito aqui do canal. Análise de personagens e falar sobre os ventos do inverno. E por isso, hoje a gente volta a olhar para os plots do sexto livro para tentar teorizar e entender o que vai acontecer com alguns personagens. Também vale mencionar que esse conteúdo sobre o jovem Griff foi uma ideia que eu peguei de um canal gringo, que eu já citei aqui algumas vezes, que é o Joey Magician. Porém, ele não é o único a falar sobre esse tema. Tem vários outros canais, como o The Green Goblins, se não me engano, que também faz teorias ali sobre o jovem Griff. É um dos plots que tem mais o que teorizar, aí pro sexto livro. Então eu fiz uma pesquisa geral, peguei várias ideias que eu achei legais, compilei aqui e também acrescentei a minha visão pessoal sobre o assunto para complementar. Bom, antes de tudo, vamos recapitular um pouco a situação do jovem Griff. No geral, a gente conhece esse personagem através dos capítulos do Tyrion, quando ele tá fazendo aquela viagem para Meereen organizada pelo Illyrio Mopatis, que também incluiu nessa viagem o Griff, que é o Jon Connington, e o seu suposto filho, o jovem Griff. Porém, o Tyrion percebe que aquele garoto não podia ser uma criança qualquer, já que ele era muito bem acompanhado e muito bem instruído, tanto em educação no geral, quanto na arte militar e em questões religiosas. É então que o garoto se revela numa partida do xadrez de Goth, que é o Sivace. Ele acaba revelando que ele é de fato o Aegon, o filho do Rhaegar, o filho morto do Rhaegar, supostamente. Ele afirma que o Varys acabou salvando o bebê, que é o Aegon, durante o saque de Porto Real e que outra criança foi morta no seu lugar. Aqui um detalhe brutal das crônicas, que particularmente é uma das coisas que eu não gosto muito das crônicas, é essa experiência do Montanha com a Elia Martell e os filhos dela, mas nesse caso faz sentido, é que supostamente o Montanha amassou o rosto da criança. E aí a gente fica tipo, por que ele fez isso? Só porque ele é um babaca e quis ser brutal? Talvez. Agora, se de fato foi porque o bebê foi trocado e eles conseguiram reconhecer que não era o filho do Rhaegar de verdade, aí o Montanha pode ter desfigurado a criança justamente para ninguém reconhecer essa diferença. É bastante cruel, mas nesse caso daria uma justificativa para essa atitude, Tecnicamente, eles estão fazendo uma viagem, para se encontrar com a Daenerys. Então esse é o plano da comitiva ali do Illyrio, porque eles querem que tanto o Tyrion quanto o Griff e o jovem Griff vão até Daenerys e ofereçam auxílio para ela, como uma grande comitiva mesmo, levando navios para ela, levando um possível exército para elas da Companhia Dourada, conselhos, riqueza e tudo mais, tudo para auxiliar a Daenerys nessa ida de Meereen dela para Volantis, especialmente é o plano que eles tinham, que ela fosse de Meereen para Volantis e depois para Westeros junto com o Griff, o jovem Griff, o Tyrion e a Companhia Dourada.
Porém, o grande plot twist acontece porque o Tyrion entra na cabeça do jovem Griff. Ele comenta que a Daenerys era uma rainha orgulhosa e poderosa e que ela não ia aceitar bem se um moleque qualquer chegasse pra ela como um pedinte e propôs casamento, ainda por cima tendo uma suposta pretensão ao trono melhor do que ela. Porque desde a Dança dos Dragões, qualquer herdeiro masculino direto ao Trono de Ferro tem preferência em relação ao herdeiro feminino. Então ele teria uma pretensão melhor que a Daenerys, caso de fato ele fosse filho do Rhaegar. Fato é que tanto o jovem Griff quanto o Jon Connington, o Griff, não estavam confortáveis com essa ideia original, né, de seguir o plano do Illyrion e do Varys e ir até Meereen. Então, eles mudam de estratégia e vão até a Companhia Dourada, mas em vez de seguirem, né, para a cidade e para Daenerys, eles dão meia volta e partem para Westeros. A ideia deles é criar uma posição de força em Westeros. O próprio Tyrion diz pro jovem Griff que Westeros está vulnerável como nunca por conta da Guerra dos Cinco Reis. Então, ele poderia conquistar um posto de poder lá, e quando a Daenerys fosse para Westeros, saísse de Meereen, ela veria o jovem Griff como um aliado poderoso e não apenas como um pedinte. Tá, mas e por que o Jon Connington e a Companhia Dourada estão envolvidos nisso, né? E por que eles topam essa ideia? Bom, o Jon Connington era um amigo pessoal do Rhaegar Targaryen. Ele também foi mão do rei Aerys durante uma parte ali da rebelião do Robert. Mas depois que ele fracassa em vencer os rebeldes na Batalha dos Sinos, ele acaba sendo exilado em Essos para não perder a cabeça. Por isso, ele acaba se juntando à Companhia Dourada e fica lutando com eles, né, como mercenário, por cerca de 5 anos, até que o Varys chegou para ele, né, trazendo uma criança, dizendo que era o jovem Aegon, né, e filho do Rhaegar. Então, eles bolam um plano para criar essa criança em segredo como, né, um suposto filho do Jon Connington, preparando ele para voltar a ser rei um dia, né, e treinando ele em todas as artes militares, né, na cultura de Westeros, na religião, também colocando o menino para trabalhar como pescador, para o menino conhecer a vida do povo, para que ele fosse um rei completo, tanto quanto supostamente o Rhaegar seria, né, se ele tivesse assumido o Trono de Ferro. Então, o Jon Connington topa esse plano do Varys em proteger a criança, né, em criar ela como um protegido, enquanto ele treinava ele para ser um futuro rei em segredo. Tanto que, né, o jovem Griff tem os cabelos pintados de azul, né, que é um costume forte lá em Essos, mas algo meio ridículo em Westeros, para que ele se disfarçasse e tudo mais, porque ele tem os cabelos prateados dos Targaryens e blá blá blá. A ideia deles se chamarem Griff e Jovem Griff é porque o grifo, né, é o símbolo da casa Connington, e por isso que eles assumem essa alcunha super secreta, né? Nem um pouco óbvia. É igual um Targaryen chamado Dragão e Jovem Dragão, enfim. Bom, mas e o que a Companhia Dourada tem a ver com isso? Eles são uma companhia mercenária formada pelos apoiadores do Daemon Blackfyre lá durante a primeira rebelião Blackfyre. Quando esses soldados foram derrotados pelo Corvo de Sangue, o Aegor Rivers, né, que é o Aço Amargo, levou, né, o restante das forças Blackfyre junto com os filhos sobreviventes do Daemon para Essos, e lá eles acabaram formando a Companhia Dourada para sobreviver, com a promessa de um dia que eles voltassem para Westeros apoiando um novo pretendente Blackfyre, que é inclusive o que eles tentam fazer inúmeras vezes, mas sem sucesso, tanto que tem 5 rebeliões Blackfyres no total. São sempre, basicamente é sempre a Companhia Dourada tentando voltar para Westeros com um novo pretendente Blackfyre. Porém, com o tempo, a Companhia Dourada passou a ser uma das principais companhias mercenárias em Essos, ganhando muito respeito e reputação. Inicialmente, eles até pretendiam seguir também o plano do Illyrio e se apresentar para lutar junto com a Daenerys, porque era uma boa chance deles voltarem para Westeros junto de um Targaryen, mesmo que não fosse um Blackfyre dessa vez. Porém, como a Daenerys acaba resolvendo ficar em Meereen, como a gente tem conversado, né, nos nossos vídeos desfazendo o nó de Meereen, eles acabam perdendo a confiança no plano do Illyrio, e quando o jovem Griff chega para eles e se declara o Aegon Targaryen, o Aegon VI Targaryen, eles acabam jurando lealdade ao jovem Griff. E por que eles acreditam no jovem Griff? Por que a Companhia Dourada acredita que ele é o Aegon VI Targaryen? Provavelmente porque o Jon Connington já foi membro da Companhia Dourada e porque a história deles é convincente, né? Existe todo um plot ali do Jon Connington ser amigo do Rhaegar, né, de eles terem essa aliança com o Varys e com o Lyrio Mopatis, da criança, né, ser instruída, ter alguns traços Targaryen, então acaba que é uma história até que convincente. E é por isso que o Aegon, né, o jovem Griff, o Jon Connington e os 10.000 soldados da Companhia Dourada seguem para as Terras da Tempestade, inicialmente visando reconquistar a antiga sede, né, da casa Connington, que é o Poleiro do Grifo. Além disso, eles também conseguem conquistar inicialmente outros castelos, porém o plano principal deles é tomar Ponta Tempestade. Dessa forma, eles vão ter
ter uma posição de força, que é justamente o que eles queriam, tanto para seguir numa campanha contra o restante de Westeros, quanto para mostrar para Daenerys que eles não estão de brincadeira. Ok, mas o que significa tentar tomar Ponta Tempestade? No geral, a gente sabe que essa é a sede ancestral da casa Baratheon e que supostamente é um castelo impenetrável, construído pelo próprio Brandon, o construtor. Durante a rebelião do Robert, por exemplo, o Stannis conseguiu manter o castelo por quase um ano de cerco contra todas as forças dos Tyrell. Além disso, no momento em que o jovem Griff chega nas Terras da Tempestade, ele consegue conquistar alguns dos castelos por lá. E é então que o Sir Kevan Lannister, que é irmão do Tyrion e que tá atuando como mão do rei lá em Porto Real, começa a fazer um plano justamente para acabar com essa ameaça do jovem Griff o quanto antes. Lembrando que o Sir Kevan tá conseguindo botar ordem lá em Porto Real depois de tudo que a Cersei fez. O único obstáculo parece ser o fato de que o Mace Tyrell, que mantém, né, as forças Tyrell lá na cidade, lá em Porto Real, até que a Margaery seja julgada pela fé do Sete. Porém, todavia, entretanto, a gente vê no epílogo do 5º livro que o Varys acaba assassinando o Sir Kevan, justamente dizendo que os 7 reinos vão se unir em prol do Aegon VI e que ele não deve atrapalhar. Além disso, num capítulo que a gente já tem liberado dos Ventos do Inverno, nós vemos que o príncipe Doran Martell enviou a filha dele, a Arianne, para negociar termos com o Aegon VI, com o jovem Griff, dizendo que ele já conquistou Ponta Tempestade e que nesse momento o Mace Tyrell tá indo enfrentar ele. Mas isso é um capítulo que a gente tem liberado do 6º livro e que a gente não sabe em que momento exatamente ele se passa. E por isso mesmo, isso levanta muitas dúvidas. Por exemplo, a morte do Sir Kevan fez com que o Mace Tyrell desistisse de aguardar o julgamento da Margaery lá em Porto Real, ou ela já foi absolvida pela fé do Sete e é por isso que ele tá indo enfrentar o Aegon lá em Ponta Tempestade. O príncipe Doran claramente já passou seus planos de se unir a Daenerys para criar uma aliança com o Aegon. E se isso acontece, com Dorne apoiando, né, o jovem Griff, ele vai ter uma força bem considerável, né, considerando que ele já tem a Companhia Dourada. Porém, se o Aegon se planejar casar com a Arianne, ele vai acabar perdendo a possibilidade de ter a mão da Daenerys. Então será que ele vai abrir mão da Daenerys pela Arianne, né? Porque eu não vejo outra forma dos Martell fazerem um acordo com ele que não seja via casamento. Mesmo que a Arianne, nesse caso, junto com o Aegon, fossem primos. Mas isso é totalmente normal lá em Westeros. Ao mesmo tempo, se o Aegon já tomou Ponta Tempestade, como que ele fez isso, se o castelo sempre foi considerado intransponível? O nosso amigo Joey Magician, por exemplo, tem uma teoria. Para ele, o único jeito do Jon Connington e do Aegon terem conseguido passar por Ponta Tempestade seria com a ajuda do Edric Storm. E se você não lê os livros, você não faz a menor ideia de quem é o Edric Storm. Bom, vocês lembram de todo o plot do Gendry lá em Game of Thrones? Então, nos livros, esse plot é dividido entre o personagem do Gendry, que a gente tem nas crônicas, mas também existe uma parte que é destinada a outro bastardo do Robert, que é o Edric Storm. Ele foi uma criança criada em Ponta Tempestade e que de fato todo mundo olha pra ele e considera que ele é a verdadeira reencarnação do Robert. Tanto que, depois da morte do Renly, o castelão de Ponta Tempestade continua se recusando a abrir os portões pro Stannis, mesmo que diversas casas tenham mudado de lado do Renly pro Stannis. O principal motivo para qual o Sir Cortnay Penrose não quer, né, abrir Ponta Tempestade pro Stannis é porque ele acha que o Stannis pode querer eliminar o Edric por ver o garoto como um tipo de concorrente, por ele ser muito parecido com Robert ou qualquer coisa do tipo. De fato, o Stannis só consegue retomar Ponta Tempestade depois da Melisandre parir uma segunda criança sombra para mandar matar o Penrose. E o Castelão tava certo, porque a feiticeira quer sacrificar o Edric para despertar lá os seus dragões de pedra e todas as profecias da Melisandre. Tanto que o Davos dá um jeito de traficar o Edric para fora do castelo, frustrando os planos da Melisandre, que é justamente o que ele acaba fazendo na série com o Gendry. Porém, quando o Stannis parte, né, para sua campanha no norte, ele deixa o Sir Gilbert Ferring como castelão de Ponta Tempestade. E ele é uma pessoa brutalmente leal ao Stannis. Tanto que os Tyrell fizeram um novo cerco contra, né, Ponta Tempestade e fracassaram mais uma vez, até que o Mace Tyrell volta, né, para Porto Real, justamente porque vai acontecer o julgamento da Margaery. Porém, o Joey Magician acha que com os contatos do Illyrio, eles poderiam, né, a Companhia Dourada poderia trazer o Edric para retomar o castelo, se chamando, né, se colocando como o verdadeiro herdeiro do Robert Baratheon. Porque aqui vale a gente lembrar que as Terras da Tempestade sofreram demais, né,
né? E eles estão completamente devastados, já que uma boa parte das forças deles foram dizimadas na Batalha do Água Negra ou estão sofrendo, né, junto com Stannis lá perto de Winterfell, na Nevasca. Além disso, tanto o Renly quanto o Stannis nunca conseguiram manter vivo o legado do Robert, como aquele guerreiro e líder imponente, bem inspirador que o Robert era. E talvez o Edric passe justamente essa imagem, sendo usado, né, como um símbolo para reunir as Terras da Tempestade em uma nova causa, especialmente se o jovem Griff, o Aegon VI, legitimasse o Edric, assim como Stannis promete fazer com o Jon lá no norte. Particularmente, eu acho essa teoria bem difícil de acreditar. Me parece bem improvável qualquer tipo de filho do Robert negociando com o filho do Rhaegar, né? E que os lords das Terras da Tempestade iriam achar isso aceitável, sabendo que toda a pauta da rebelião do Robert, da queda da dinastia Targaryen, foi feita porque o Robert odiava os Targaryen, né? Então, um filho dele se aliar a um filho do Rhaegar parece improvável, ainda mais pra colocar ele de volta ao trono. Pra mim, seria mais provável pensar que o Jon Connington consegue entrar em Ponta Tempestade do mesmo jeito que o Sir Davos faz durante a rebelião do Robert, anos e anos antes, usando uma passagem secreta que só abre durante a maré alta lá na Baía dos Naufrágios. O Sir Davos usou isso para traficar cebolas para dentro do castelo, passando pelo cerco dos Tyrell, ajudando, né, o Stannis a sobreviver, né, ao cerco por quase um ano, né? Por isso que o Davos é tão próximo do Stannis, porque ele ajuda eles a se manterem vivos, né, durante o cerco com as suas cebolas. E de alguma forma a gente poderia pensar que o Jon Connington consegue usar algum truque parecido para entrar lá e passar, né, por todas as forças de oposição, pelo Castelão do Castelo e por aí vai. Castelão do Castelo. Acho que é pleonasmo, mas enfim. De qualquer jeito, por conta da série ter cortado o jovem Griff da trama, e a gente não vê ele em Game of Thrones, a gente não costuma pensar muito nele como um plot em potencial para os livros. No geral, a gente pensa que se ele for cortado de Game of Thrones é porque ele não era tão importante, então ele não ia durar muito nos livros. Porém, a gente tem muito indício de que ele pode ser a principal força, né, nessa região ali do sul de Westeros e em relação a Porto Real também. Porque me parece bem plausível que o Aegon faça um acordo com a Arianne, já que não existem garantias para ele de que a Daenerys vai voltar de Meereen em algum momento, lembrando que nos livros ela tá desaparecida, ou mesmo que se ela voltar, ela vai conseguir enxergar, né, o jovem Griff como um aliado. Nesse caso, o nosso Aegon vai possuir toda a força da Companhia Dourada e de Dorne ao seu lado, sendo que o Mace Tyrell marcha contra ele, mas se o jovem Griff já conquistou Ponta Tempestade, dificilmente os Tyrell vão ser uma ameaça. Aliás, a história de Westeros já deu vários indícios de que o Mace Tyrell é um péssimo comandante, então é possível que ele acabe sendo completamente derrotado. E se o Stannis perde lá no norte, o restante das Terras da Tempestade pode mesmo se render ao jovem Griff e se aliar a ele como uma última esperança para ter alguma relevância em Westeros. Com o Sir Kevan Lannister fora da jogada lá em Porto Real e com a cidade em completo crise e o Varys e uma das serpentes de areia no Pequeno Conselho, tudo indica que a aliança de Dorne e do Aegon VI vai ter muito sucesso. Aliás, se por acaso a Margaery acabar morrendo, como a gente vê acontecendo na série, pode ser até mesmo que o Mace Tyrell se juntasse ao jovem Griff, colocando a morte da Margaery como culpa da Cersei, como culpa dos Lannisters, como a gente vê acontecendo de certa forma lá na série, né? Nesse caso a gente teria a Cersei controlando o Porto Real, mas os Tyrell, os Martell, né, e as Terras da Tempestade, junto com o jovem Griff, né, e a Companhia Dourada, indo, né, para retomar Porto Real do controle dos Lannisters. Porém, todo esse lance do jovem Griff leva a gente a pensar também em como o George R. R. Martin vai voltar nesse tópico do Edric Storm, como que ele vai concluir essa história, e também nos dá pistas de que, seja qual for o final da Daenerys nos livros, vai ser bastante diferente do que a gente viu na série, porque ela vai precisar lidar com essa questão do jovem Griff de alguma forma, seja ele aliado dos Martell, seja ele dominando Porto Real, seja ele só nas Terras da Tempestade. De alguma forma, se a Daenerys voltar para Westeros, ela vai ter que lidar com ele, e isso vai mudar muito a história dela nos livros. Pode ser que esse seja um dos motivos pelos quais o Martin tá quebrando a cabeça para fechar a história, por exemplo. Realmente tem muitas linhas abertas de tramas ali próximas a Porto Real e que estão completamente indefinidas, né? E a gente vai ver muito mais coisas acontecendo nos livros do que a gente viu lá em Game of Thrones. Até porque vale lembrar aqui qual é a cerejinha do bolo, porque o Aegon não deve ser o Aegon de verdade, ele não deve ser o filho do Rhaegar, ele deve ser um Blackfyre. Tanto o plot dele faz sentido em relação a isso, quanto existe também uma das profecias feitas para Daenerys, tanto do Mocorro quanto da Quaife, que dá indícios disso. Abre aspas, dragões antigos e jovens, verdadeiros e falsos, brilhantes e escuros. Fecha aspas, isso é uma fala do Mocorro para Daenerys. Já a Quaife fala para ela o seguinte, abre aspas,
Logo virá a égua descorada, e depois dela, os outros. A lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Fecha aspas. E vale a gente lembrar que essa teoria da Quarth é uma das mais fáceis da gente ver que tá realmente acontecendo nos livros, né? Teve a égua descorada, né? Teve os outros que pode ser os inimigos da Daenerys, né? Os volantinos, né? Os Yuncaítas que estão cercando Meereen. A gente sabe que o Victarion Greyjoy, que é a lula gigante, tá indo pra Meereen. A gente sabe que o leão é o Tyrion Lannister, que tá em Meereen. O grifo é o Jon Connington. O filho do sol, o Quentyn Martell, que pede pra casar com a Daenerys. E o dragão do pantomimeiro é o jovem Griff, provavelmente. E pantomima é justamente uma marionete. É o dragão falso, um dragão de marionete. Então, provavelmente, o jovem Griff, o suposto Aegon VI, na verdade, é só uma marionete do Illyrio Mopatis e do Varys. Ele não é o dragão de verdade. A Daenerys é o dragão de verdade. E sem contar que a gente também já tem o Jon, que provavelmente também é filho do Rhaegar. Então, assim, a gente já bateu o limite de filho do Rhaegar nessa história, sabe? Provavelmente o jovem Griff é falso. Então dificilmente eu consigo ver no plot da Daenerys ela cedendo ao jovem Griff. Porque ela tem as profecias, ela tem os sonhos de dragão, ela sabe que ele não é verdadeiro. Então a Daenerys provavelmente nunca vai se aliar a ele. Basta agora a gente saber em que pé vai estar a situação do jovem Griff quando a Daenerys chegar em Westeros. Pra mim esse é o ponto central da trama, né? O jovem Griff vai ter tomado só Ponta Tempestade? Quem que vai estar aliado a ele? Dorne vai se aliar a ele de verdade? Ou vai continuar leal ao conceito de se aliar a Daenerys de alguma forma? Porque será que os rumores do Quentyn Martell ter morrido lá em Meereen já chegaram pro Doran Martell? Quando chegarem, quando ele saber que um dragão da Daenerys matou o Quentyn, ele vai continuar querendo se aliar a ela? Ou ele vai aceitar simplesmente o jovem Griff e vai esquecer da Daenerys completamente? Se o jovem Griff se casar com a Arianne, que é extremamente sedutora e manipuladora, se ela convencer ele a ficar com ela, como é que vai ficar a questão da mão do jovem Griff? Ele vai conseguir oferecer algo pra Daenerys? Né, eles vão conseguir se aliar ao Mace Tyrell, derrotar ele, ou vão continuar em cerco? A Cersei vai conseguir tomar Porto Real? E se ela tomar Porto Real, se a Margaery morrer numa possível explosão do septo, como aconteceu em Game of Thrones, o Mace Tyrell passar pro lado do jovem Griff, eles vão conseguir retomar a cidade da Cersei? Ou a Cersei vai explodir a cidade e quando a Daenerys chegar já não vai ter mais nada pra governar? Ou seja, o que me interessa aqui é pensar em como a trama vai estar completamente diferente do que a gente viu na série, simplesmente porque existe esse plot do jovem Griff, que tende a mudar quase tudo do que a gente viu acontecendo. Talvez o final, o último capítulozinho, as coisas que acontecem lá, do Bran, da Daenerys, do Jon, blá blá blá, talvez isso acabe se mantendo de certa forma, mas o desenvolvimento tende a ser completamente diferente. E isso me deixa muito ansioso pelos ventos do inverno, apesar de me deixar preocupado porque é muito plot pro George R. R. Martin trabalhar. Aí explica a demora e o tamanho do livro também. Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, teve muitas tossidas no meio. Peço publicamente perdão ao meu querido editor Diego, porque eu fiquei tossindo no ouvido dele. Me desculpe. Calor, tive que tirar a blusa também porque fiquei tossindo, né? Tirei a blusa, que ficou quente. A Milena continua manipulando o termômetro pra dizer que eu não tô com febre. E é isso, continuem aí assistindo os vídeos, obrigado pelo apoio de vocês, obrigado por colocarem lá na enquete que vocês querem ver mais coisas sobre os ventos do inverno. Eu tô sempre lendo sugestões que vocês deixam, também se vocês quiserem deixar nesse vídeo aqui sugestões de próximos assuntos, sugestões pra lives, eu também vou ficar bem feliz de ler. E ajudem o canal, compartilhem, porque olha o estado da minha blusa. Me ajudem a comprar uma blusa nova, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, o inverno está chegando e eu não tenho blusa direito. Então, por favor, me ajudem. A situação está difícil. Mas é isso, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Diego, estamos sob condições subhumanas aqui nessa gravação, mas tudo bem. Eu nem falei take 1, né? Take 1. Diego, se hoje eu me enrolar demais, é culpa da gripe. Todo dia uma desculpa diferente, né, Diego? Não tem jeito. Uma das tramas mais Começamos mal demais. Ao final do 5º livro, A Dança dos Dragões, nós sabemos que os planos do jovem Griff são... Diego, sabia que a Milena até manipula o termômetro pra parecer que eu não tô com febre, mas eu tô? Esse é o nível de maldade dela. Pelo amor de Deus. Diego, ele fica, ai, tô quente, toda hora. Ai, tô quente. Vai medir o termômetro, eu tô mais com febre do que ele. Manipulação, chama. Simples assim. Take 2. Bom, antes de tudo, vamos recapitular um pouco a situação do Jon, que é Jon Connington. Porém, o grande plot twist acontece que quando
Diego, você vai ter que mostrar o tirando, senão vai ser um erro de continuidade. Que ninguém vai ligar, mas enfim. Ai, meu Deus do céu. Mulheres. Depois reclama, né? Ai, que isso não é aquilo que é lá, minha barba, o fiozinho da barba da fora. Inicialmente, a companhia pretendia seguir o plano do Ilírio e se apresentar para lutar junto com a Daenerys. E a minha esposa está mexendo com o negócio, fazendo muito barulho. Coisa que ela não devia estar fazendo, me distraindo. Dá aqui isso aqui pra mim, por favor. Então, guarda. Olha, Diego, é complicado. Não, mas que ideia, hein? Ela mexeu uma vez, aí eu esperei e falei assim, não, ela vai parar. Ela fez barulho, ela vai parar. Não, ela continuou. Oh, bacana. Eu doente aqui, acabado de chegar atrapalhando meu vídeo. E você também, Diego. Aí, ó. Take 3. Desculpa, Diego. Culpa da Milena, que eu tava indo bem, você viu? Daí veio me atrapalhar, acabou comigo. Tá todo mundo de prova. Ok, mas o que significa tomar tempestade? Ele começa a planejar, né, de acabar logo com a... Ai, deixa eu tirar essa blusa. Tá me dando calor, tô tossindo tanto que eu tô ficando com calor. Até que a Marjorie seja julgada. Peraí, o que eu escrevi aqui? Meu Deus do céu. Tá, entendi. O único obstáculo para esse plano do Sir Kevin é que o Mace Tyrell... Tyrell. Porém, todavia, entretanto, no epílogo do 5º livro, a gente vê que o Varys acaba assassinando o Sir Kevin. Justamente... A culpa foi minha. Não, foi meu pai que mandou mensagem no grupo da família. Usando uma passagem secreta que só abre durante a maré alta lá, né, na Baía dos Naufrágios. O Filho do Sol e o Dragão de... Oh, meu Deus. E vale a gente lembrar que essa teoria da... Mas é isso, obrigado por terem assistido o vídeo. E o própolis. Própolis também. Coisas que a gente pode confiar, é isso que tá escrito aqui? Produto que você confia, Nissei, não me patrocina. Mas ó, se vocês tiverem gripe, melagrião. Eu indico, adoro melagrião. Mas eu gosto mais do remédio do que do própolis. Do xarope, isso. Delícia. Melhor xarope. É isso, tchau.